uma carta escrita. Para ti, cara bonita, não tenho por quem a mandei. Eu tenho uma carta escrita. Para ti, cara bonita, não tenho por quem a mandei. Maravilha. Está aqui Diana Vilarinha. É a primeira vez que te entrevisto, Diana. Verdade. Bem-vinda ao Intercidades. Obrigada. A Diana tem este novo disco que vai ser conhecido, digamos assim, do público no dia 12 de maio no Teatro da Trindade, em Lisboa, não é? Quer dizer, lanças o disco amanhã, mas depois o primeiro espetáculo é no dia 12. Exatamente. E que se chama Uma Carta Escrita. E vamos começar já por aí, porque é dedicada à tua avó. Ou tem um lado inspirado, não é bem dedicado? Exatamente, exatamente. Ou seja, a ideia inicial não foi ser concretamente uma dedicatória à minha avó, isso foi por consequência de uma forma natural, sim. A verdade é que eu quando começámos a pensar em gravar este segundo disco, a verdade é que não me apetecia cantar sobre amor. Sim, percebo. Não me apetecia fazer um disco de amor. Nada contra, e canto o amor muitas vezes e continuarei a cantar com certeza, mas este em particular apetecia muito mais cantar sobre temas que vão acontecendo diariamente e que me vão inquietando ou que me deixam a pensar. Ou, no fundo, eu sinto que este disco era um bocadinho mais... representava um bocadinho mais quem é que eu sou de uma forma mais profunda, no sentido do que é que eu penso, em que é que eu acredito. Um bocadinho também um exercício de reflexão sobre o mundo e sobre a tua vida, e sobre mas também de cidadania, temas que interessam a todos, Diana? Eu parti do princípio que me interessam a mim. A ti, mas que são globais, se calhar alguns. Exatamente. E que temas são esses? Olha, eu acho que o primeiro ponto de partida e que diferencia o meu primeiro disco para este segundo é que um dos motivos eu fui mãe no entretanto. Portanto, eu acho que isto também desperta... não que até então sejamos distantes das coisas do mundo, mas concretamente a visão muda. Portanto, fica-se mais sensível e mais atento ao futuro, essencialmente. E mais angustiados também. Também, exatamente por essa angústia que, no fundo, são profundamente inquietações, não é? E ao mesmo tempo, esperança de que a coisa no futuro seja diferente. Foi isso que me fez gravar este disco. E fala um bocadinho sobre o todo. Há um tema do Salvador Sobral e do Joel Silva que fala sobre o aborto. Há um tema um poema do Teixeira de Pascoais que fala sobre... Há uma frase que eu acho muito bonita que diz a dor de ser... e a dor de ser uma estranha criatura. No fundo, esta coisa de sermos seres humanos que no fundo, só na intenção de nós, enquanto seres humanos, porque é que não usamos mais a lucidez para a humanidade, não é? Certo. E às vezes comportamos com uma irracionalidade que não faz sentido, não é? Exatamente. Mas olha, eu não me vou esquecer dos teus temas, mas eu preciso de perceber ainda a importância desta avó, porque a tua avó, pelo que sei, também te inspirou um bocadinho pela sua vida e pelo seu percurso de luta. Sim, exatamente. Na verdade, eu no meio do processo percebi que se há alguma vida e história de vida de referência para mim, é sem dúvida a história de vida da minha avó, porque vem naturalmente de uma época muito mais difícil, em que a liberdade era muito mais condicionada, nasce numa aldeia atrás dos montes, portanto tudo era muito diferente. E tem 9 filhos, um marido que a tratava menos bem, como era infelizmente comum na altura. E ainda é, nos dias de hoje, na verdade, infelizmente. Sim, exatamente. E ela decide pegar nos filhos e fugir para a Espanha, que na época, quer dizer, uma mulher não ia sequer para lá nenhum sem a autorização do marido. E foi literalmente fugir, porque foi uma coisa combinada, à meio da noite, de madrugada, sem que ninguém visse, numa carroça. Portanto, foi literalmente esta imagem, esta coisa de fugir verdadeiramente. E a verdade é que realmente fugiu, foi para a Espanha e até então fez toda a vida lá. A minha mãe foi a única que ficou cá. O resto da família foi-se desenvolvendo e criando por lá. Tua mãe ficou cá com quem? Já agora, por curiosidade? Sozinha, porque... Já era mais crescida? Não, tinha 11 anos. Mas com 11 anos já se trabalhava, não é? Eu sei. Portanto... Mas é que é incrível, porque é importante que isto passou-se há relativamente pouco tempo. Exatamente. Ou seja... Foi antes de 25 de Abril, foi durante a ditadura, em que as mulheres realmente não podiam viajar sem autorização dos maridos. Sim. E em que havia muito mais pobreza e em que havia esta realidade toda que falas. Exatamente, e é exatamente estas histórias
que são as minhas histórias também, não é? Mas que felizmente eu já nasço no privilégio de não ter vivido isto. Eu acho que é importante numa altura em que há tanta coisa que tem sido com alguma vontade de nos retirarem alguns direitos que fomos conseguindo conquistar. Estamos numa altura tão delicada que eu acho que é importante realmente relembrar que não precisamos contar a história das nossas avós. Às vezes a própria história da nossa mãe ou de uma pessoa muito mais próxima é muito recente e é muito diferente da nossa, portanto cabe-nos relembrar para a proteger. Muito bem. Portanto, no fundo, a história da minha avó, da minha mãe, enfim, vem um bocadinho como um mote de inspiração e de referência sobre, e por consequência, e com muito orgulho, não é? Homenageio a história e estas mulheres da minha vida. Certo, que acabam por, como é bonito na arte, ser depois também o reflexo de muitas mulheres do teu país. Exatamente. E isso é muito, muito bonito. Olha, o que também é muito bonito é este leque de malta inacreditável que tu tens na composição do teu disco. Sérgio Godinho, Joana Espadinha, Salvador Sobral, a Mimi Feroz. Depois vais cantar poemas do Alexandre O'Neill, da Natália Correia, da Maria Teresa Horta, que eu adoro. Sim. Isto foi tudo uma seleção cuidada tua. Como é que tu chegaste? Para mim é muito importante os compositores, a mensagem, o que se está a dizer, os compositores como, no fundo, estes compositores contemporâneos, e incluo também o Sérgio Godinho como naturalmente, vêm de convites que felizmente tive a sorte de aceitarem, de me oferecerem estes temas e que me deixam muito feliz, porque primeiro sou naturalmente uma grande admiradora do trabalho deles e da escrita deles e da arte deles, portanto deixa muito feliz poder tê-los neste disco. E depois todos os outros, neste caso Natália Correia, Teixeira de Pascoais, Alexandre O'Neill, Maria Teresa Horta, foram temas, alguns deles que apareceram há uns tempos e que eu imediatamente me apaixonei por eles, como o tema do Alexandre O'Neill. Foi um poema que eu li há muito tempo e que eu guardei com a intenção de um dia, se fizesse sentido, pedir a alguém para o musicar. E felizmente tive a sorte neste disco de pedir a um colega meu fadista também, que canta muito bem, José Giadas, que fez a música. A Natália Correia surge porque me apaixonei por aquele de fado muito antigo da Maria Rosário Bittencourt e só mais tarde é que percebo que é escrito pela Natália Correia e fiquei ainda mais contente por de ter reparado naquele tema. A Maria Teresa Horta vem também como Teixeira de Pascoais, vem nesta pesquisa de muito tempo, de ler e procurar e tentar encontrar É uma parte maravilhosa do vosso trabalho. Para mim é das coisas que eu mais gosto. É um processo lento, leva algum tempo, não é? Às vezes está-se muito tempo a procurar coisas que são igualmente, em que se encontra coisas muito bonitas, mas que não fazem sentido serem musicadas ou não fazem sentido ao contexto do disco que se está a pensar. Mas é um trabalho que eu gosto muito, até porque principalmente a poesia é assim o meu maior hobby, ir lendo e procurando. Pois eu também. Temos isso em comum, eu também adoro poesia e, portanto, percebo perfeitamente que deve ser um fascínio, ou deve ser aqueles momentos até um bocadinho emocionantes, que é quando tu descobres um poema e pensas, meu Deus, eu tenho que cantar isto, não é? Ou às vezes não dá para cantar, mas quando se encontra um poema que nos toca, que parece que foi escrito sobre nós muitas vezes, é assim dos momentos altos do dia. Em que nós percebemos o brilhantismo de algumas cabeças, não é? Eu acho que há grandes poetas que foram tocados por qualquer coisa divina, porque a capacidade de se escreverem em tão poucas frases, tanto, é verdade. Eu acho sempre também inspirador. Acho mágico, absolutamente. Sim. Olha, tu cresceste na Margem Sul. Sim. E começaste a cantar muito pequenina, não Sim. foi? Mas assim um bocadinho por acaso. Sim. Como é que aconteceu? Conta-me só essa Eu comecei a cantar quando tinha 7 anos, por acaso, porque a minha mãe, na verdade, queria que eu tivesse uma atividade extracurricular. Portanto, e tu até gostavas mais do karaté, acho? Sim. Mas, felizmente, hoje já espero que as mães mais novas não tenham o mesmo pensamento que a minha mãe. A minha mãe, não digo isto em crítica nem em julgamento, mas era mais comum. Na altura, a minha mãe não me deixou ir para o karaté porque era pouco feminino. Acontecia muito também. Portanto, agora já está mais... Exatamente. Portanto, meteu-me a cantar e a dançar, que era assim, coisa mais de menina, não é? E a verdade é que eu nunca tive assim nenhuma ambição de cantar, nem sequer sabia se sabia cantar. Portanto, fui fazendo à vontade e a verdade é que de repente me apaixonei por aquilo. Achava-me super bonito. Todos os fins de semana havia uma responsabilidade e levava aquilo com muita seriedade de ir cantar e de ir aos ensaios e de repente percebi que pelo menos afinada até tinha algum tempo e algum compasso a cantar. Portanto, de uma forma muito natural fui cantando. O passo para o fado, porque isso é... Surge logo muito depressa também, porque a minha mãe, quando me mete nesta escola
de aulas que tinha canto e dança, a professora era uma professora mais velha, era a Dona Ilha Ventura, que escrevia também letras para fado. Lá está a importância de uma professora. Ainda agora falávamos disso, não é? Exatamente. E que marcam para sempre. Para não é? sempre. Sim. E a verdade é que um dia que estávamos, porque no fundo o processo era relativamente simples, mas muito divertido na altura, que era, ela dava-nos canções, nós aprendíamos as canções, íamos para o estúdio e gravávamos as canções e depois enviávamos as canções para os festivais da canção e concorríamos de norte a sul do país. Portanto, ficávamos sempre à espera de saber se éramos selecionados ou não, porque se fôssemos, era sinal que íamos passear e cantar. E a Dona Hilda, esta professora, um dia quando estamos a gravar em estúdio, diz-me: eu acho que tu devias cantar fado, eu acho que tens boa voz para fado. Quando chegar a casa eu dou-te um poema. E efetivamente deu-me um primeiro poema para um fado tradicional, a Marcha do Alfredo Marceneiro. Certo. E eu, na verdade, não achei muita graça. Porque eu não tinha nenhuma ligação com fado, não era normal nem comum se ouvir fado em casa, não tinha ninguém que cantasse fado. Portanto, a minha ideia de fado era uma coisa para pessoas mais velhas que eu não entendia e não tinha uma grande profundidade emocional para atingir. Mas fui-lhes fazendo à vontade e eles achavam muita graça e eu fui cantando. Portanto, primeiro estranhou-se e depois entranhou-se. Exatamente. A verdade é que depois fui cantando cada vez mais, conhecendo cada vez mais a linguagem, convivendo com pessoas do meio e eu acho que o todo me foi apaixonando por este meio até hoje. Tens uma coisa maravilhosa que eu não sei se já alguém te disse, tu tens uma dicção extraordinária. Obrigada. Isso também é muito importante porque eu acho, pelo menos, eu gosto de perceber os poemas, não é? Sim. E isso também é muito importante. Olha, Diana, adorei conhecer-te. Não Obrigada, te conhecia igualmente. pessoalmente. Acho que toda a gente ficou com esta sensação, mesmo na Regi estão a dizer-me: bem, que mulher incrível. E que bom, vou ouvir-te com ainda mais atenção, ver se Obrigada. consigo explorar também este teu novo disco. E que continues a cumprir os teus sonhos e, sobretudo, com essa verdade que transmites aqui e que transmitiste nesta entrevista. Muito obrigada. Obrigada. Foi mesmo um Obrigada. gosto. Obrigada.